Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, o seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do programa hoje é BGP, o Border Gateway Protocol, o protocolo de roteamento da internet. Mas não é Bridging Gap Protocol, Moreiras? Não é nada disso. O pessoal lá tá falando no Twitter, nos outros lugares, que é Bridging Gap Protocol. Poxa vida. Mas a internet é assim mesmo, né? A internet é uma ponte. Que conecta as pessoas. Pois é. Bom, então se vai ser sobre BGP, vamos começar, né? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem, né, nos nossos canais do NIC-BR. E no Spotify, clicar no sininho, tá, para receber os avisos dos novos episódios. E eu gostaria de apresentar o nosso novo funcionário aqui, o Lucas, né, que vai juntar com a gente aqui nessa conversa. Lucas, como que a internet funciona e se organiza? As pessoas elas acham que a internet é só o Google, o Facebook, Twitter, tanto que muitas pessoas, quando teve o problema no Facebook, acharam que estavam sem internet, né? Começaram a ligar para os seus provedores de internet. E na verdade não é assim, né? A internet ela se organiza em várias redes diferentes, tem os protocolos, que são as regras de comunicação, e isso faz com que a internet funcione, não só um site específico ou um serviço específico. Moreiras, quer complementar? Afinal, você dá essa palestra sempre de como a internet funciona. Campus Party, desde 2000 e bolinha, né? Tem um vídeo no YouTube também, né? A série de como a internet funciona. De como a internet funciona, né? O Whiteboard Animation, com a sua mão desenhando. Pois é, né? O que a gente pode dizer? Que a internet é formada de muitas redes diferentes, né? E às vezes quando acontece problema numa rede, como você citou o problema do Facebook que aconteceu uns dias atrás, isso acaba afetando, né? Tendo efeitos em outras redes, gerando outros problemas separados do primeiro. Então a internet ela é fortemente baseada em protocolos abertos, protocolos padronizados. Isso permite que essas muitas redes que são gerenciadas por gente diferente, empresas diferentes, usando fabricantes, equipamentos de fabricantes diferentes, tudo funciona em conjunto. E justamente um desses protocolos, eu acho que um dos protocolos mais importantes para juntar tudo isso é o tal do BGP, é o Border Gateway Protocol. Mas para falar de BGP a gente tem que falar de sistemas autônomos, né? No final a gente tem ali um registro de operação na internet, que é o sistema autônomo, o número de sistema autônomo, e aí ele tem ali, o sistema autônomo, os endereços IPv4 e IPv6 para poder se comunicar. E através desses endereços ele vai criar rotas, caminhos, né, que vai divulgar no BGP para que os outros alcancem ele, né? Então é tudo intercalado. E todo mundo ali, que é um sistema autônomo, troca essas rotas, né, com outros sistemas autônomos. Então a internet é uma rede de redes, né, Moreiras? Isso daí. Então vamos lá, Eduardo. O que é um sistema autônomo? Pergunta pro Lucas, tá começando Fala, agora. Lucas. Vamos lá. O sistema autônomo ele é um conjunto de redes, né? São várias redes ali que está dentro de uma gerência de uma empresa, né? E essa empresa é ela que vai estar responsável por gerenciar aquilo ali e fazer com que as outras pessoas na internet também conheçam as redes que ela tem, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o NIC-BR ele tem as redes dele, e através aí do protocolo BGP que vocês comentaram, ela distribui isso para a rede e fala para as pessoas, esse daqui são os meus endereços, e se vocês quiserem me encontrar na internet, aqui estou eu, né? É legal de falar que ela tem autonomia, né? Exatamente. Então, muito legal. Então, o NIC-BR, a gente tem as redes internas aqui, mas para a internet a gente é como que é uma coisa só. Então, Exato. A Vivo tem as diversas redes dela, a Claro tem as diversas redes dela, o Itaú tem as diversas redes dele, mas para a internet é como se fosse uma coisa só. E daí você falou dos IPs, né? E os IPs... Então, o NIC-BR gerencia um certo conjunto de IPs que a gente tem aqui nos nossos computadores, nos nossos servidores. A Vivo tem o conjunto de IPs dela. Então isso também caracteriza um sistema autônomo, né? O Exato. sistema autônomo ele tem um conjunto de IPs V4 e IPs V6 próprios, que são o que o Eduardo falou, né? Essas
Na hora que a gente coloca isso no BGP, isso viram as rotas, né? Os caminhos, né? As rotas são como que caminhos. O BGP é um cara que faz como que um mapa da internet e dá esses caminhos para a gente chegar nos IPs, né? Então, se eu sou o roteador do Nickberry e o Eduardo é o roteador da Vivo, eu vou ficar contando para o Eduardo, meus IPs são tais, os meus IPs são tais, né? E se você adquirir novos IPs, você também tem que falar para o Eduardo, né? Ó, tem novos aqui, Sempre tem alguma mudança nisso daí, nos IPs que eu estou usando, eu tenho que avisar para a internet, né? Exatamente. E eu quando recebo isso no meu sistema autônomo, eu tenho que repassar para outro sistema autônomo, por exemplo, passar para o Lucas. Por isso que a gente fala que o BGP é um protocolo fofoqueiro, então eu recebo informação e repasso informação. Exatamente. E aí a gente vai tendo o quê? Construindo a tabela de roteamento global, que tem ali todas as rotas do mundo. Parece uma brincadeira de telefone sem fio, né? mas em que a informação não se perde nem se deteriora no meio do caminho. Sempre vai sendo passada e repassada até que todo mundo conhece a informação. E daí esse todo mundo, a gente está falando de cerca de 8.300, um pouco mais que isso, empresas no Brasil. No Brasil, né? E mais de 70 mil. Acho que 90 já chegou, Moreiras. 90 mil? 90 mil, acho que sim. Então, Vamos até dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Mas tem algumas dezenas de milhares, entre 70, 80, o Eduardo está achando que já chegou nas 90 mil globalmente. É muita gente. É muita gente, são muitas empresas, são muitos equipamentos diferentes. Por isso justamente a importância do padrão, de ter um padrão como o BGP, certo? Conseguiu ver aí, Eduardo, quantas empresas são globalmente? Olha, aqui está falando numa fonte assim não tão confiável, Wikipedia, mais de 100 mil em março de 2021. Então já passou das 90 mil. Então, ok. Não é uma fonte super confiável. Bom, mas a gente estava contando, né, de fazer essa fofoca desse telefone sem fio. E o que acontece? É possível, então, eu passar a informação errada para o Lucas? Você me passa uma informação no BGP e eu repasso ela errada? É possível, porque muitos protocolos da internet foram criados numa época em que basicamente a internet era uma grande rede acadêmica, ou ela interligava muitas redes acadêmicas. E muitos protocolos foram baseados, vamos dizer, na confiança das entidades que participavam daquela rede, participam dessa rede. Isso está mudando, né? Cada vez mais a gente tem ferramentas de segurança associadas a esses protocolos, por exemplo, o RPKI associado ao BGP, ou os IRRs associados ao BGP, mas o BGP sozinho, sem a gente fazer nenhuma configuração particular especial nele, ele simplesmente acredita em tudo que se fala para ele. Então, se você realmente der uma informação errada para o roteador lá da rede que o Lucas toma conta, e aquele roteador não tiver preparado, não tiver com configurações especiais para verificar esse erro em outro lugar, ele vai acreditar e vai sofrer consequências disso, né? A gente pode dizer que o BGP sem uma configuração adicional ele é um protocolo fofoqueiro e ingênuo também, né? Ele vai aceitar tudo que você fala para ele, né? Então, se eu brincar de ser o Google, eu posso divulgar a rota para você e você vai aceitar no BGP. Exato, eu vou aceitar. Mesmo eu não sendo o Google. Mesmo você não sendo o Google. Eu não vou saber a diferença, a menos que eu verifique em alguma outra fonte. De uma base confiável. Uma base confiável, por exemplo, usando o RPKI ou, por exemplo, consultando um IRR, o Internet Routing Registry. Mas então tem muito problema no BGP. O que você acha, Lucas? Na verdade, a gente tem alguns casos, né, de situações em que acontece exatamente o que você falou, que rotas que não são da pessoa ou da empresa acabam, às vezes de forma maliciosa e às vezes sem querer, né, tem os dedos gordinhos, né, os fast fingers, a pessoa ela configurou sem querer o IP e acabou, que a gente chama que está sequestrando a rota da empresa, né? Então isso é comum de acontecer, né, embora tenha algumas particularidades, como o Moreiras comentou, de situações em que você pode fazer uma configuração e não ter esse tipo de problema. O RPKI é um dos, acho que, mais recentes que nós temos, e os IRRs já há um bom tempo, né, existem, e a função deles é exatamente fazer a validação dessas rotas, né?
E não pode falar só do RPKI, né? Tem o Manners, né? Que é um conjunto de regras, né? E normas para a gente melhorar a segurança no roteamento, né? Que engloba o RPKI, engloba o IRR e engloba filtros, né? Moreiras. Você tem razão, Eduardo. Inclusive, nos cursos BCOP, a gente sempre enfatizou muito essa questão dos filtros de entrada e saída no BGP. Por exemplo, quando você é um provedor e você tem um outro provedor como seu cliente, ou quando você é um sistema autônomo e você tem um outro sistema autônomo como seu cliente de trânsito, você tem que, por fora do protocolo BGP, você vai lá no e-mail, numa ligação telefônica, de algum jeito, você pergunta para o seu cliente quais são os IPs que ele vai anunciar, quais são os prefixos que ele vai anunciar. E você configura filtros, configura regras para só aceitar aqueles prefixos no BGP, com o protocolo BGP. Então isso é um exemplo de filtro, um filtro muito simples, mas de fato são esses filtros simples que resolvem boa parte dos problemas de segurança que poderiam acontecer na internet. Então, o uso de IRR, o uso de RPKI, a gente pode até dizer que eles são super importantes, mas eles quase que são a cerejinha do bolo. Porque se a gente implementar esses filtros, essas regras de segurança mais básicas, muito dos problemas simplesmente não acontecem, são resolvidos, são mitigados. Olha, enquanto isso eu conferi aqui numa fonte um pouco mais confiável que a Wikipedia, que é o CIDR Report lá do Geoff Houston, quantos são os AS funcionando na tabela de rotas. Então provavelmente esse número que você falou da Wikipedia de mais de 100 mil está certo no sentido de ser o número de AS que estão alocados para instituições, para empresas no mundo inteiro. Mas efetivamente operando na tabela de rotas, coisas que a gente enxerga na tabela BGP, temos 72.937 sistemas autônomos. Então são 72.937 redes, empresas diferentes, né, com administrações diferentes, equipamentos diferentes, muitos equipamentos, cada empresa não tem um equipamento só, todos operando em conjunto para formar a internet. Olhando aqui no Wikipedia, ele tem a referência de onde ele baixou, realmente deve ser 100 mil de sistemas autônomos alocados, não que todos estejam funcionando. Mas outra coisa que é engraçado aqui é que ele coloca que os Estados Unidos é o país que mais tem sistemas autônomos e o segundo lugar é o Brasil, perto ali dos 9 mil. Aqui no Brasil a gente tem essa situação bastante interessante de ter um número muito grande de provedores de internet, empresas muitas vezes pequenas ou médias que atendem o Brasil inteiro. O Brasil é um país de dimensões continentais e apesar da gente ter também empresas grandes que têm atuação nacional, a gente tem muitas empresas que têm atuações mais regionais, mais localizadas. E são muitas mesmo. E elas são sistemas autônomos, muitas delas. E fazem parte fazem parte desse número aí. São aqueles 8 mil e poucos. E acho que é interessante, né, que vocês comentaram aí que são mais ali de 100 mil sistemas autônomos, que eles têm autonomia, né, sobre a rede deles, e que a gente falou que era a cerejinha do bolo, fazer o RPKI, mas se todo mundo fizesse filtro daria certo. Você acha que esses 100 mil conseguem fazer os filtros, hein, Lucas? Pela vivência que nós temos, né, até nos cursos, muitos provedores eles começam para atender uma demanda e acabam não tendo aquele conhecimento técnico para fazer os filtros, né? E muitos dos problemas que eles enfrentam são exatamente por essas boas práticas, né? A gente tenta nos cursos impelir eles fazerem essas configurações, mas o que a gente vê, por exemplo, na adoção da RPKI é muito baixo ainda, né? Temos poucas pessoas utilizando, então ainda, pelo menos no nosso cenário, ainda são poucos que fazem os filtros, né? Então por isso que acontece roubo de prefixo, vazamento de rotas, né? Como aconteceu aí em alguns casos, por exemplo, do YouTube, né, Moreiras? Sim, tem um caso bastante famoso do YouTube. Acho que foi em 2008, né? Foi, por aí. E a gente consegue achar até vídeos na internet mostrando, tem uma ferramenta lá do Ripe, que é o BGP, BGPlay,
que ele consegue mostrar a propagação das rotas, né? Como essas rotas, como essas informações de IPs, elas viajam de um sistema autônomo para outro. Aí teve um governo, foi o governo do Paquistão, né? Que mandou, ele queria que a operadora de telecom principal lá bloqueasse o YouTube. E essa operadora resolveu divulgar uma rota e fazer uma espécie de black hole para as rotas do YouTube. Ela fez o que você comentou agora há pouco. Ela contou para a internet, mas ela não queria contar para a internet, ela queria contar só internamente para as redes do Paquistão que ela era o YouTube e ela ia pegar todos aqueles pacotes e descartar, jogar fora, jogar no lixo. Só que ela errou a configuração, em vez dela contar isso só dentro do Paquistão, para as redes do Paquistão, que era o que o governo tinha pedido para ela fazer, tinha mandado ela fazer, ela errou e contou para as redes do lado de fora. E as redes do lado de fora acreditaram que ela era o YouTube, elas não tinham esses filtros que a gente comentou até agora, e contaram para as outras redes, e contaram para as outras redes, e de repente o mundo inteiro acreditava que o Paquistão Telecom lá, eu acho que era essa rede, era o YouTube, e começou a mandar os pacotes para lá, e daí os circuitos, os links daquela rede também não aguentavam mais aquele tráfego, e pronto, com isso... Virou uma autonegação de serviço. Virou uma autonegação de serviço. Ela parou de funcionar, o YouTube parou de funcionar, parou tudo de funcionar, e demorou muitos minutos para que o Google desse conta do que estava acontecendo ali e fizesse outros anúncios no BGP de prefixos mais específicos que se propagaram, e daí voltou à normalidade. Isso é interessante a gente ver que, embora a gente está falando nacionalmente, a gente vê que internacionalmente também o pessoal não se preocupa muito com essa questão dos filtros, né? Porque se tivesse feito as configurações exatas, o mundo inteiro não tinha ido lá para o Paquistão. Sim, mas faz vários anos já isso, né? Eu acredito que tenha tido uma evolução. Quero crer, pelo menos, que teve uma evolução. Mesmo nacionalmente, né? Antigamente a gente costumava ouvir bastante a história de que como que era para o pessoal abrir um provedor. O cara, não sei, por exemplo, ele instalava alguma empresa em um lugar e daí não tinha uma internet adequada ali para ele. E daí ele lia em algum lugar, percebia em algum lugar que existia internet via rádio, começava a procurar aquilo, achava um artigo lá na internet, achava um videozinho no YouTube, olha, como criar um provedor com rádio. Daí ele descobria no Mercado Livre um kit provedor com microtik. E o microtik é um roteador excelente, mas ele é simples no sentido de operar. E simples no sentido de ter uma interface gráfica. E daí o cara dava um tiquezinho lá, BGP, funcionar. E achava que estava tudo bem. E de fato funcionava, mas funcionava com aquela configuração básica, sem nenhum filtro, sem nada. Então não basta isso, né? Hoje a gente sabe que mesmo os provedores que começaram nessa situação mais... às vezes informal, às vezes sem formação técnica. Hoje o pessoal está indo atrás de formação, está se profissionalizando, tem muitos consultores competentes no mercado também, mas ainda tem muita gente que não opera com os filtros adequados. Tal. Até por isso a gente tem os treinamentos aqui no NIC-BR, Exatamente. Os BCOPs, né? O Best Current Operational Practices e outros cursos que a gente sempre enfoca isso. Acho, Moreira, que você vai ter que repetir que o microtik é excelente, porque os nossos ouvintes vão querer ouvir isso de novo da sua boca. É o tipo de coisa que a gente fala uma vez só na vida, entendeu? Né? O microtik, dentro de certas limitações e situações, ele promoveu, vamos dizer assim, o crescimento de todos esses provedores regionais, ou de muitos desses provedores regionais, só que a gente tem que saber usar, né? Todo equipamento tem as suas limitações e não adianta você ir lá e ticar no roteadorzinho BGP, agora eu quero que ele seja o servidor DNS, agora eu quero que ele faça o PPPoE, agora eu quero que ele faça a autenticação dos usuários, e de repente não dá, e daí as coisas começam a não funcionar direito. Então a pessoa, sabendo o que está fazendo, seja com microtik, com Cisco, com Juniper, com Linux, rodando um software de roteamento como Bird ou Quagga ou qualquer outra coisa do gênero, Viata,
vai funcionar. Tem que saber o que está fazendo. Então o Google pode trocar tudo por microtik, porque afinal é só saber o que está fazendo, né? Se forem milhares e milhares de microtik, quem sabe, né? Pode funcionar. O que o Moreira falou de colocar vários serviços dentro de um mesmo equipamento, a gente fala que é o equipamento pato, né? Ele voa, nada e anda, mas não faz nenhuma das coisas direito, né? Mas, gente, a gente teve, algum tempo atrás, alguns dias atrás, a gente teve um incidente na internet, um evento na internet um tanto inesperado, que foi a queda do Facebook. E junto com o Facebook, obviamente, o WhatsApp, o Instagram, que são todos serviços da mesma empresa. E o que a gente ouviu dizer por aí é que tudo isso tem a ver com o BGP. E como que é isso? Então, é culpa do BGP, o BGP é um protocolo muito ruim, muito mal feito, por isso que o YouTube a gente falou agora há pouco dele, por isso que o Facebook caiu, mas teve problemas inclusive com outros serviços. Por que isso aconteceu? Foi culpa também do BGP? Vocês estão sabendo de alguma coisa em relação a isso daí? Eu vou deixar o Lucas responder, porque eu só quero fazer um comentário. Eu acho bom quando o Facebook dá algum problema, porque todo mundo começa a virar especialista em redes. Quando o WhatsApp saiu, todo mundo sabia fazer VPN. Né? Lembra disso? Quando foi bloqueado o WhatsApp, todo mundo fazia VPN para poder acessar o WhatsApp. Todo mundo descobriu o que é VPN. E agora, todo mundo sabe que é BGP, porque afinal o Facebook caiu e parou de funcionar. Mas o que aconteceu? Que foi divulgado para nós, né, a gente deu uma pesquisada, as rotas de BGP do Facebook, elas saíram do ar, elas pararam de ser propagadas, né, a gente fala que o BGP é protocolo fofoqueiro, o do Facebook começou a ser menos fofoqueiro, ele parou de fofocar sobre as rotas para chegar até os serviços dele. E se você não consegue chegar até os serviços do Facebook, ele não funciona. E aí que entra o caso de tudo começar a cair. Você não consegue chegar no WhatsApp, você não consegue chegar no Instagram, você não consegue encontrar o Facebook. É como se o Facebook tivesse sumido da internet. Tanto que esses especialistas da internet que a gente vê, estavam falando que os servidores tinham sumido, tinham sido apagados da internet. Mas não foi, é que eles não estavam sendo divulgados. Então as pessoas não conseguiam achar o caminho até lá, né? Então é assim, tem o Facebook é uma rede. Ele tem os IPs... Um sistema autônomo. Um sistema autônomo, bem colocado, mas o nome mais preciso. O Facebook é um sistema autônomo, ele tem os IPs que ele toma conta. Mas peraí, o Facebook é um sistema autônomo, mas ele não é provedor. Pode? Pode. Por que não poderia? Não sei, tô perguntando. Você está mais tempo do que eu aqui no BR. Tem que saber disso, né, Moreira? O pessoal acha que só pode ser provedor às vezes, né? Então tá, pessoal, só para chamar a atenção. Então, o Facebook não é um provedor, mas é um sistema autônomo, como o NIC-BR também, como o Itaú, como o N outras redes, o Serpro. Então, o Facebook é um sistema autônomo, ele tem os IPs que ele gerencia. E daí tem um roteador, ou um conjunto de roteadores lá, que fala para o resto da internet, olha, esses IPs estão aqui, gente. Eu sou o Facebook, né? Tem um número lá que identifica o Facebook na internet, que é um número de sistema autônomo, o ASN, Autonomous System Number, e ele fala para a internet, esses IPs estão aqui, eu sou o Facebook. Então, esse roteador parou de falar isso. Exatamente. Mais especificamente ainda, porque de verdade, do jeito que o protocolo funciona, na hora que ele conta, essa informação se propaga e todo mundo fica sabendo que aqueles IPs estão lá e aquela informação fica válida, entre aspas, para sempre. Sim. Então, na verdade, o roteador parou de falar isso, né? Os outros tentavam confirmar essa informação, ou talvez ele até tenha falado que, olha, não estou mais aqui, ou algo do gênero, né? Ou ele perdeu a conectividade, ou ele falou para todo mundo, não estou mais aqui. Não sei exatamente como foi. Acho que ele perdeu a conectividade. Ele foi retirando dos anúncios e logo todo mundo tirou aquela rota da sua tabela de roteamento. A gente sabe por que isso aconteceu? Por que o Facebook parou de anunciar os seus IPs na tabela BGP? Falaram que foi um problema interno deles lá, eles até tinham ali um procedimento de reestabelecer ou de antifalha, né? Mas parece que também não funcionou e no final eles acabaram não propagando mais a rota, os servidores pararam de divulgar isso aí, os roteadores, na verdade. Acabou tirando os serviços fora do ar, inclusive o DNS, né? Porque eles têm o DNS autoritativo, né?
e o DNS autoritativo parou de responder. Então, todos os recursivos que iam atrás da informação do Facebook não conseguiam resolver, às vezes isso demorava um pouco, o que gerou latência, né, para muita gente que acessava a internet. Por quê? Porque você vai lá no DNS recursivo, o recursivo ele vai buscar na estrutura de DNS, ele chega no autoritativo, só que o autoritativo lá não está funcionando, não está respondendo, nem tem rota. Aí ele fica o quê? Esperando dar um timeout. Então começava o quê? A ter algum problema no DNS, porque ele não respondia rapidamente. E é claro, as pessoas queriam acessar o Facebook. Então elas ficavam ali atualizando, né, tentando chegar até lá e não conseguindo e sobrecarregando os DNS recursivos. Exatamente. Então vamos lá. Então teve um problema no Facebook. O Facebook parou de anunciar os IPs dele no BGP. Então esse foi o problema original. Isso fez com que todos os servidores do Facebook, inclusive os servidores de DNS, que são aqueles que convertem os nomes para os IPs, ficassem fora. Quer dizer, no serviço DNS eu tenho aquele servidor que é o autoritativo, que é o que sabe de fato a informação, que no caso é um servidor do Facebook, que ele sabe que facebook.com vai para o IP tal. Esse servidor parou de ser acessado, como todos os outros servidores do Facebook. Agora, o que vocês estão dizendo é que isso causou problemas adicionais, porque a gente tem os recursivos, os servidores DNS recursivos na internet, que são aqueles que, quando o usuário tenta acessar facebook.com, eles vão procurar esse autoritativo e vão tentar trazer essa informação de volta para o usuário. Só que como os usuários não conseguiam conectar, e não eram os usuários assim humanos, pessoas, né? Eram os softwares. Então tinha o WhatsApp e o Instagram instalados nos dispositivos de milhares e milhares de usuários pelo mundo, e esses WhatsApp e Instagram ficavam tentando achar os servidores do Facebook, os servidores do WhatsApp, os servidores do Instagram, o próprio aplicativo do Facebook também, e ficavam fazendo essas consultas no DNS que não conseguia responder. E essas consultas, então, aumentaram de número. E esses servidores de DNS começaram a não aguentar isso também. E isso gerou problema em outros serviços. A gente teve reporte de relatórios aí de outros serviços com lentidão ou até fora do ar por conta disso. Tem um usuário que tentava acessar o provedor e não conseguia, ou que tentava acessar alguma outra coisa e não conseguia. Foi isso? A gente pode pensar, a gente falou no começo do programa que a internet está interconectada, né? Então se tem uma via da internet ali sobrecarregada, todas as outras que compartilham essa via também vão estar sobrecarregadas, né? Como se o trânsito estivesse intenso para um lado. Só quando tem dia de jogo, né? Ao redor do estádio está sobrecarregado, acaba afetando também o trânsito em outros locais, né? Sem comentar que muita gente acha que Facebook é internet, né? Então, perdeu acesso ao Facebook, perdeu acesso à internet. Com certeza teve o quê? Muito provedor recebendo reclamação falando que não tinha acesso à internet. Na verdade, era um problema no Facebook. Exato. O legal da gente também pensar o quão grave foi essa falha do BGP, porque se você não consegue chegar até os servidores do Facebook, os funcionários também não conseguiam acessar remotamente os servidores lá dentro, porque eles não conseguiam achar através da internet o acesso para esses servidores. Tanto que eles tiveram que ir fisicamente até os locais, que são os data centers, onde ficam os servidores do Facebook, e não conseguiram entrar. Porque a autenticação deles também tinha que ter acesso à internet aos servidores do Facebook. Então, se a autenticação deles não chega até o servidor, eles não entram. É como se você tivesse se trancado para fora do seu carro com a chave lá dentro. Eu acho que tudo demorou também porque tá todo mundo de home office, né? Quem que tá indo pro escritório trabalhar hoje em dia, né? Exatamente. Tá. Eu queria pegar um ponto técnico disso daí que vocês comentaram. Aliás, dois. Vamos por partes. O primeiro ponto. O Eduardo comentou que teve muito usuário que via o Facebook fora e achava que o serviço estava fora. Nos primeiros relatórios de erro que eu vi, eu achei que era isso. Eu achei que era só isso, né? Claro que isso aconteceu, com certeza aconteceu, mas não foi só isso, né? A Cloudflare, por exemplo, que tem aquele DNS aberto, que é o 1.1.1.1, que muita gente usa, como o Google tem aquele 8.8.8.8. A Cloudflare colocou um relatório no blog deles, analisando todo o problema, e eles mostraram que a quantidade de requests, a quantidade de acessos para esse DNS aberto subiu 30 vezes o normal.
Então, teve problemas de desempenho. Talvez o 8888 do Google também tenha tido problemas de desempenho, eu não tenho certeza disso, eu não vi nenhum relatório específico, não sei se vocês viram. Mas no blog lá diz que eles são demais e que não tiveram problema, só aumentou e devido aí toda a configuração que eles têm e recursos... Aí eles aguentaram, eles aguentaram, Mas eu fico pensando do lado de cá que talvez alguns desses relatórios aí de problemas com outras aplicações, talvez não tenha sido realmente com o DNS da Cloudflare e nem com o DNS do Google, mas talvez os DNS recursivos que estão dentro das empresas ou dentro dos provedores, talvez aquele microtik que o cara está usando para fazer BGP, DNS recursivo, lavar roupa, passar roupa e atender o interfone do provedor tudo ao mesmo tempo, talvez ele não tenha aguentado atender essas 30 vezes mais requisições de DNS recursivo, né? Ou outros DNS aí, talvez tenha DNS que não tinha essa capacidade tão boa aí quanto a Cloudflare mostrou lá no blog deles que eles tinham de aguentar essas requisições a mais. Então, houve de fato outros serviços que os usuários no final não conseguiam acessar por conta do excesso de carga no sistema de DNS. Então, eu acho que isso é um ponto super interessante para a gente chamar a atenção aí justamente dessa interdependência aí do que aconteceu nesse problema. Mas eu queria chamar a atenção ainda para um outro ponto e daí eu queria perguntar para vocês como que é isso. Porque nos reports do próprio Facebook, eu li que eles perderam por conta desse problema no BGP, que é algo que está na borda da rede, algo que está na extremidade da rede, anunciando aquela rede para fora da internet. Eles perderam a conectividade entre os diferentes data centers deles. E daí isso foi o que originou o que o Lucas falou, porque eles próprios, os sistemas deles pararam, porque eles não conseguiam se conversar entre si, não só os funcionários, mas os servidores dentro de diferentes data centers do Facebook não conseguiam mais se achar. E daí eu fiquei com a seguinte dúvida, né? O BGP é um protocolo só usado para fora da internet ou tem alguma coisa que é usada para dentro da rede? Como que é isso daí? Conta esses detalhes aí pra gente, Eduardo, ou Lucas, se preferir. O BGP ele tem ali a sua faceta também interna, né? Você pode, dentro do seu AS, usar ele para trocar informações ali, né, com você próprio. Então você pode trocar as rotas dos seus próprios data centers. Tem o IBGP, que é o BGP interno, né? Você, dentro do seu próprio sistema autônomo, troca informações. E aparentemente esse daí também parou de funcionar no Facebook. Ele parou de trocar as rotas com ele mesmo, né? A gente poderia dividir o BGP em duas partes, né? O eBGP, que é o External BGP, e o IBGP, que é o Internal BGP. Tá? E ambos são utilizados para trafegar rotas. O externo, entre sistemas autônomos, e o interno, dentro do próprio sistema autônomo. Então, teve ali um problema no BGP, né? Provavelmente aconteceu nas duas partes. Os próprios ali facilities, né? Os data centers tiveram um problema de se comunicar, porque a rota saiu também do IBGP, como também saiu do eBGP e o resto do mundo não conseguiu comunicar. Provavelmente porque a gente não tem nenhuma informação privilegiada nisso, né? A gente está inferindo, porque isso que eu estou dizendo de que o Facebook perdeu a conectividade entre os data centers está numa informação, está num blog que eles colocaram, mas sem detalhes. Então a gente passa a imaginar que isso pode ter alguma coisa a ver com o IBGP. Mas aí outra pergunta para vocês. Então, o IBGP, então, ele é usado internamente, mas isso não é papel do OSPF, do ISS ou ISIS, como o pessoal chama. O BGP, então, nesse eBGP ou IBGP, é usado para tudo, não usamos mais o OSPF, não usamos mais ISIS. Olha, eu já ouvi falar que muita gente quer matar o SPF há muito tempo, né? O fim do SPF. Mas assim, o IBGP, ele trafega as rotas, a gente pode trafegar rotas que veio de fora de um nó BGP para outro nó BGP dentro da nossa rede, então o IBGP trafega essas rotas, como também rotas internas, né? Que a gente poderia trafegar rotas de clientes. O BGP em si, ele funciona para trafegar muitas rotas. Tá? O SPF, esses protocolos de roteamento dinâmico, eles funcionam também para trafegar as rotas internas, só que o que a gente vê é que ele demora um pouquinho para escalar, na hora que você tem múltiplas rotas para ele trafegar. Então o que o pessoal faz é dividir um pouco a carga com o IBGP, porque afinal ele trafega muitas rotas, ele surgiu para isso, né?
Outra coisa também que a gente tem que lembrar que quando você usa o BGP, você precisa ter uma rede mesh, né? O que seria a rede mesh? São todos os nós ali interconectados entre si, para ele funcionar da maneira correta. E num protocolo, por exemplo, como o SPF, você não tem essa necessidade, né? Ele não precisa estar diretamente conectado, mas a gente tem que fechar a conexão lógica entre os nós e BGPs, né? Tá certo. E qual que é a boa prática? O que a gente, por exemplo, ensina nos nossos cursos de BCOP, nos cursos de Best Current Operational Practice? O que o mercado faz? Que rotas você coloca no IBGP e que rotas você coloca no SPF ou no ISS? Então vamos dar uma palhinha aí para quem não participou do nosso curso, mas recomendo a todos a participarem do curso, tá? Fique atento lá no site lá de cursos e eventos, porque sempre tem ali turmas abertas, tá? E aí você pode aprender muito mais, porque afinal é uma semana que a gente está explicando todo esse conceito de melhores práticas. Mas nesse quesito aí do roteamento, né, que a gente fala de roteamento interno com o SPF ou ISIS, né, e a gente tem a parte do BGP, o que a gente geralmente faz é dividir, né, a carga, né, do SPF. Então o SPF ele trabalha com as rotas de infraestrutura, enquanto que o IBGP com as rotas dos clientes, que é onde a gente tem mais rotas. Então o BGP se dá melhor com múltiplas rotas, enquanto o SPF vai convergir melhor quando trabalhar com poucas rotas. Então a gente usa somente para a parte de infraestrutura, né, que são as interfaces de loopback, são as rotas diretamente conectadas, né, são as rotas estáticas, são as rotas da nossa infraestrutura que vai ser propagada no SPF. Os caminhos dentro do seu AS, né? Ele descobre os caminhos para você conseguir trafegar dentro da sua infraestrutura, né? Basicamente, o SPF ou ISS são usados para fazer os roteadores, os diferentes roteadores dentro de um sistema autônomo se acharem e conseguirem se conversar. Exato. Tudo que é IP, que vai acabar sendo um serviço na internet, seja um cliente, seja um servidor que está lá no provedor ou no sistema autônomo, isso são blocos que são rotas que normalmente são propagadas via IBGP. Eu acho que a gente podia retomar essa questão. Então, a gente falou desse problema todo que aconteceu no Facebook, e você já comentou um pouquinho antes, Eduardo, sobre os riscos, né? Os riscos de segurança, a forma que o BGP funciona. Eu acho que a gente podia dar uma reforçada sobre como que a gente resolve esses problemas de segurança, como a gente pode evitar que incidentes aconteçam com o BGP, o que a gente tem que adotar como configuração, como prática para que tudo aconteça bem, tudo funcione bem. Acho que a palavra é desconfiança, né? Não confiar demais nas coisas que te enviam, né? Aquilo lá, como a mamãe já dizia, né? Não aceita as coisas que um estranho está te mandando logo de cara. Então confere, né? Então quando alguém vai fechar um acordo, né, entre sistemas autônomos, ele fala assim, olha, eu vou te mandar essas rotas. Vê se ele realmente é dono daquelas rotas. Dá uma olhada no RUIS, vê essa informação. Depois vai conferir em outras bases, como PIRINDB, IRR, se as informações batem. E aí você coloca os seus filtros e isso daí vai evitar que ele mande informações erradas. RPKI também vai ajudar bastante, mas eu acho que a palavra certa é mais desconfiança, né? Desconfie do que os outros estão mandando para você, coloca lá alguma análise e depois você coloca os seus filtros. Por quê? Porque se acontecer algum erro lá no outro sistema autônomo, não vai afetar o seu. E não vai afetar os demais. Por quê? Porque o seu filtro vai bloquear. Tá certo. E quando você está falando de desconfiança, você está falando, basicamente, só para ser bem claro para o nosso ouvinte, é de configuração no roteador, certo? A gente está configurando o BGP no roteador para ele ser muito desconfiado, certo? Mas desconfiança na vida também. Se alguém te abordar na rua lá, te oferecendo um docinho, não pega, né? Desconfia. Tá certo. Então a gente está falando basicamente daqueles filtros básicos das práticas que tem no Manners, né? No geral. E não são só os filtros, né? Tem outras práticas importantes, como, por exemplo, divulgar sempre os contatos e manter sempre atualizados os contatos de ABUSE, os contatos de e-mail, para os outros sistemas autônomos poderem avisar de qualquer problema, de qualquer erro, de qualquer incidente de segurança. Tem a questão dos filtros, tem a questão de uso de IRR, tem a questão do uso do RPKI, tem muitas coisas. O Manners eu acho que é
é uma boa para o pessoal olhar. O pessoal pode dar uma olhada no nosso site, né, no bcp.nic.br, principalmente na parte lá do site que se chama iMaiSeg, porque tem essas orientações do Manners, estão todas lá traduzidas para português e muito bem explicadas também, né? E eu acho legal de comentar que o pessoal pode assinar o Manners, né, Lucas? O pessoal pode fazer parte do projeto, né? Exatamente, e também participar dando informações e querendo sugestões também, talvez uma prática que possa melhorar a conectividade entre as pessoas e também melhorar a segurança entre elas, né? Que é legal que assim, lá tem um formulário, né, que as pessoas podem, né, os sistemas autônomos podem preencher para mostrar assim, eu aplico as boas práticas, né, no caso ali as boas práticas ditas no Manners, e ganha meio que um selinho do Manners, né? Então as pessoas podem ver que você é um bom sistema autônomo, que você opera da melhor forma, porque até tem uma listagem de participantes, né, Moreiras? Sim, é importante enfatizar isso. Assinar o Manners quer dizer, basicamente, dizer para o mundo que eu estou adotando as práticas do Manners. Você diz publicamente que eu apoio essas práticas são muito legais, muito razoáveis, elas tornam a internet toda mais segura, a minha rede mais segura, então eu estou adotando e apoiando isso. É legal também para um sistema autônomo, ou até para um provedor, ou até para um usuário comum, ele verificar se o provedor dele adota essas práticas do Manners, porque se o provedor adota, quer dizer que ele está com práticas de segurança atualizadas, mais modernas, ele é mais confiável, ele, além de estar ajudando a construir uma internet mais resiliente, mais confiável, a rede dele em si é mais confiável. Isso é super importante. E quando a gente explica isso, a gente fala até para o pessoal que é governo, que faz licitação, né, para colocar na licitação, olha, na hora que alguma empresa for fornecer trânsito para você, uma saída para a internet, que ela esteja no Manners, né, ou seja, está marcado que ela faz as boas práticas de roteamento seguro, né. E também colocar o IPv6, por que não falar também do IPv6, né, porque se licitação tem que estar escrito, se não está escrito lá, não ganha. Então o cara fala assim, eu quero acesso à internet, aí só colocou isso, vem só IPv4, né. Então a gente às vezes tenta explicar isso para o pessoal que é governo, para deixar bem literal lá, para o pessoal fazer as boas práticas, fornecer IPv6 e adotar o Manners. Acho que é legal, Moreiras, aqui para a gente já meio que terminar, falar que muitas das coisas que a gente comentou hoje foram mencionados em outros programas, como por exemplo Intrarrede, Semana de Infraestrutura e a própria Semana de Capacitação. O Lucas gravou, né, na parte de Semana de Capacitação passada, um tutorial de RPKI, junto com o pessoal lá da NL Net Labs, com o pessoal do RIPE, o pessoal do LACNIC, cada um explicando o validador. Sim, e também temos o episódio completo de RPKI, né? Ele saiu até recentemente, onde explica o que é o RPKI, como que ele funciona, e é bom as pessoas entenderem, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que segurança dá muito trabalho, né? Mas é um trabalho para você não precisar ter mais trabalho futuramente, né? Exatamente. E teve outra coisa que você comentou, que foi uma ferramenta, o BG Play, né, que a gente também mencionou na semana de capacitação, no tutorial lá de ferramentas para sistemas autônomos. Então, boa parte das coisas que a gente mencionou aqui estão cobertas no curso Backup, estão cobertas em intra-redes, né, nas lives que a gente faz. Então, live que a gente comentou no passado, né, sobre PV6, sobre como a internet funciona. Cada um deu ali um ponto de vista, então assistam as lives passadas. Tem a semana de capacitação que vem um tutorial, né, que é muito interessante, e tem também semana de infraestrutura, esse daí tá para chegar, né, Moreiras? Sim, a gente vai ter ela agora entre o finalzinho de novembro e o começo de dezembro. O IX Fórum, que é o encontro dos sistemas autônomos e dos participantes do XBR, é dia 1, 2 e 3 de dezembro agora de 2021 e vai ser um evento online. Então acho que a gente podia ir para os nossos últimos comentários. Quer falar alguma coisa aí, Lucas, sobre o Facebook aí, o que você sentiu aí? Eu acho que o intuito aqui é primeiro disseminar um pouco do conhecimento do que é o BGP e também alertar as pessoas de que a internet ela não é só o Facebook, né? Ela tem toda uma infraestrutura por trás e essas coisas elas têm que funcionar juntas.
E se não tiver esse acordo entre os sistemas autônomos, se não tiver essa segurança, as coisas não funcionam. Então a internet ela nasceu colaborativa, tem que continuar colaborativa para ela continuar funcionando. É um tópico que você gosta bastante, né? De governança da internet, né, Moreiras? Eu gosto, mas nos meus comentários não é disso que eu vou falar, não. Eu vou falar algo mais próximo, polêmico. né? Vou falar algo mais polêmico. Ele tá aqui polêmico hoje. do que governança da internet. O pessoal na queda do Facebook perguntou pra gente, né? E o tráfego do XBR, né? Caiu. Eu mesmo, quando vi o Facebook fora, e vi o Instagram fora, e vi o WhatsApp fora, eu fui olhar o tráfego do XBR, aqui em particular o tráfego do XBR de São Paulo, para ver como é que estava, né? Para ver se tinha caído. E não, né? Não caiu. Ou se caiu, caiu muito pouco. Mas então, o Facebook é participante? O Facebook é participante. Tem os caches lá do Facebook. E é um participante que tem um tráfego relativamente alto, né? Mas a somatória de todo o resto da internet é muito maior. Então, é só para reforçar essa ideia de que o Facebook não é a internet. Se a gente olhasse só o tráfego do XBR, a gente não ia nem notar que tinha uma rede importante fora de operação. Simplesmente olhando só o gráfico, estava tudo normal, parecia tudo normal. É porque hoje em dia tem o TikTok, né, Moreira? Então, pessoal, a gente vai terminar por hoje. Vamos aí para os nossos últimos avisos. Então, como o Moreira já até comentou, né, no finalzinho de novembro, né, e comecinho de dezembro, a gente tem a 11ª Semana da Infraestrutura da Internet no Brasil, com dia de GTR, GTS e X-Forum. Então, presta atenção, coloca na agenda, porque vale a pena participar. Tá? Vai ser no formato online, muita gente já perguntou para a gente se ia ser presencial. Ainda vamos manter no formato online, tá? Então só no ano que vem vai ser presencial. Eu sei que o pessoal gosta de fazer networking, mas quem sabe a gente não tem um espaço para networking, né, Moreiras? Naquela ferramenta legal, né, chamada GetterTown, né? A gente vai ter sim, vai podem ter. esperar, né? Pessoal, tem outros avisos que eu gostaria de dar, como por exemplo o IGF, né, que vai acontecer lá na Polônia, que a gente vai ter ali uma apresentação, tá? Só que aqui a gente vai fazer a apresentação voltada não tanto aí à infraestrutura, mas sim uma discussão sobre ser um bom cidadão na internet, voltado ao nosso projeto Cidadão na Rede. Tá? Então, quem quiser, vai ser o IGF de 6 a 10 de dezembro. Tá? Então, recomendo também colocar na agenda. E temos no dia 15 de dezembro a nossa última live intra-rede, que é novos padrões, tecnologias e desafios na internet, o que vem acontecendo no IETF e fóruns técnicos internacionais. Então, pessoal, última live do ano, presta atenção, que a gente quer mostrar o que está sendo discutido lá fora, do que é a melhor prática aqui e que a gente pode vir a aplicar nas nossas redes. Bom, sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mandem aí para cursoseptro@nic.br. Gente, e para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. E eu quero convidar todo mundo para que se inscreva em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr e nas outras redes, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram e o Telegram, nós somos @nicbr. No YouTube, é só procurar por NicBR Vídeos. E vocês podem também nessas redes colocar suas sugestões, fazer comentários sobre o podcast. Dá like, né, Moreira? Dá like em todos os nossos conteúdos, sem eu ter que ficar pedindo nas lives. E interagir conosco, nós vamos ficar muito felizes. De maneira orgânica, né? Tem que falar a frase completa que você fala. Exato. Quero agradecer, pessoal, por me convidar pelo podcast. Gostei bastante de participar e espero aparecer mais vezes aqui. Bom, esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! E então, tchau, pessoal, e é bom lembrar que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br, registroseu.br.